seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pode ser, Jesus. Mais um dia qual o Senhor nos permite deitar, dormir e acordar, porque Ele nos sustenta. Aleluias. Mais um devocional que o Senhor ministra no meu coração, e eu quero aqui, antes de iniciar a palavra, orar com você, para que o Espírito Santo faça, para que o Espírito Santo fale, para que Ele haja de acordo com o propósito e vontade dEle sobre as nossas vidas. Amém? Espírito Santo, aqui estamos, Pai, na Tua presença, Senhor Jesus. Pai, perdoa as nossas falhas, nossas fraquezas. Somos limitados, somos pequenos, totalmente dependentes, Senhor, de Ti, da Tua misericórdia. Mais um dia, Senhor, mais uma oportunidade a qual o Senhor nos concede de sermos melhores que ontem, de vivermos, Pai, para a glória do Teu santo nome. Que cada vida, Senhor, que participar desta live, Senhor, que ouvir esta mensagem seja abençoada, seja edificada, seja alcançada pela Tua vontade, pelo Teu agir, pelo Teu poder, Senhor. Porque tudo é para a Sua glória, tudo é para o Teu louvor. Que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que o Teu nome seja exaltado, que vidas sejam edificadas, que vidas sejam abençoadas. Porque eu sei que a Tua palavra, Senhor, não volta vazia. A Tua palavra tem um endereço, Pai, e ela causa o efeito e o resultado que o Senhor quer, que o Senhor deseja. Então fala, segundo a Sua vontade, para a Tua glória, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Estava meditando na palavra do Senhor e eu quero compartilhar com vocês algumas lições que o Senhor ministrou ao meu coração. E linda a palavra do Senhor. Linda quando a gente tem tempo para aprender, para conhecer o Deus Todo-Poderoso. Nós temos livre-arbítrio, né? Nós decidimos como agir, como fazer no nosso dia, mas a partir do momento que a gente entende que o nosso fôlego depende do Senhor, nós entendemos que priorizar a presença dEle se torna uma necessidade na nossa vida. Estar na presença do Senhor é mais importante que o ar que respiramos, porque é dEle, vem dEle. Quando nós reconhecemos isso, nós não conseguimos mais, se torna parte do nosso dia estar na presença dEle, buscar a presença dEle. É sobre isso que eu quero falar com você hoje nesse devocional, sobre a presença de Deus, sobre a presença do Senhor. Eu quero lembrar com você, lá em Êxodo, a partir do capítulo 32, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus levanta um homem chamado Moisés e envia Moisés para o Egito para tirar o seu povo da escravidão. E ali naquele lugar o Senhor faz sinais, prodígios, maravilhas e cumpre a sua palavra. E no deserto aquele povo começa a ter experiências com o Senhor, um povo que reclama de tudo, um povo que murmura quando não tem, reclama quando recebe. E as providências do Senhor estavam ali, o Senhor de todas as formas trabalhava para cuidar deles, mas eles nunca estavam satisfeitos com o que Deus fazia, né? E houve um tempo que o Senhor disse para Moisés: sobe ao monte, que eu vou te dar alguns mandamentos, duas tábuas com os mandamentos que eu escrevi. O Senhor havia escrito aqueles mandamentos para o seu povo. Só que ali Moisés estava demorando naquele lugar com Deus. E o povo achou que Moisés não iria mais voltar. E o que eles fazem? Falam com Arão e falam para Arão fazer um Deus para eles, né? Eles obrigam Arão a fazer ali um Deus para eles servir, já se esquecendo de todo o cuidado que o Senhor estava tendo com eles, que o Senhor tinha
tudo que o Senhor já havia feito para eles naquele lugar, né? Na vida deles. Ou seja, a ingratidão tomou conta do coração deles. Eles se esqueceram do que o Senhor havia feito. E ali já, automaticamente, já quiseram outro Deus. Eles queriam ver, né, uma imagem para então chamar de seu Deus. E ali, né, eles fazem essa estátua e em Êxodo 32:7 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e sacrificou. E diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, eis que é um povo de dura cerviz. Em outra tradução, esse dura cerviz quer dizer que é um povo teimoso. É um povo que rapidamente se esquece dos mandamentos, se esquece das ordenanças de Deus, das ordens do Senhor. Então, o que o povo de Israel era? Um povo ingrato e um povo teimoso, né? E ali o Senhor estava preparando com Moisés as tábuas, os mandamentos, toda a ordenança, todo o cuidado para que o povo fosse conduzido ao caminho correto, que era o caminho da obediência ao Senhor. Só que nesse processo que Deus estava preparando, né, o caminho para o povo seguir, o povo se esquece do Senhor. O povo rejeita o Senhor e escolhe servir outro Deus. Eles criam um Deus para ele, que é o bezerro de ouro. E a primeira lição que eu aprendo: não substitua a presença. Nada, nem ninguém pode substituir a presença de Deus sobre a sua vida. Que nós possamos lembrar dos feitos do Senhor até o dia de hoje sobre as nossas vidas. Independente das lutas e adversidades que a gente enfrente, independente do momento, do cenário, ainda que pareça que estamos esquecidos. O povo achou que estava esquecido, que Moisés tinha esquecido, que Moisés não iria mais voltar. E rapidamente eles rejeitam o Senhor e fazem outro Deus. Não. Nós precisamos confiar que a presença do Senhor, ela está conosco em qualquer momento, em qualquer situação. Mas nós precisamos priorizar esta presença, não substituí-la, né? Porque a presença de Deus, ela é insubstituível. Por mais que o ser humano tente colocar algo em seu lugar, sempre vai faltar. Ele sempre vai sentir um vazio dentro de si. Porque só o Senhor tem tudo o que eu e você precisamos. Ele é o suficiente. Aleluias. A primeira lição é: não substitua a presença. Em Êxodo 33:1, versículo 1 e 3. Êxodo 33, verso 1 ao 3. Disse o Senhor a Moisés: Vai e sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua descendência darei. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, ou teimoso, para que te não consuma eu no caminho. Aqui o Senhor, ele estava falando a Moisés: Moisés, pega esse povo, porque Deus queria consumir o povo naquele momento. Naquele momento que o Senhor viu a ingratidão daquele povo, quando Deus, com todo o seu amor, trabalhou em favor daquele povo para tirá-los da escravidão do Egito. E ele ter que contemplar a ingratidão daquele povo rejeitando e dando a glória para outro Deus, sendo que era o Senhor quem havia feito, que havia manifestado a sua glória sobre a vida deles. Deus queria consumir aquele povo, queria destruir e através de Moisés fazer uma nova descendência. Mas então ali Moisés intercede pelo povo a Deus, fala: Senhor, não haja dessa forma, né? Lembra das suas promessas, as promessas que o Senhor fez a Abraão, Isaque e Jacó. Mas ali o Senhor então fala a Moisés: pega esse povo e vai para a terra. Vai para a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu enviarei um anjo diante de ti, mas eu não irei. Eu não irei com vocês. O Senhor falou, ele não iria com o povo porque era um povo teimoso. Porque a forma como aquele povo agia não permitia a presença de Deus estar com eles. Muitas das vezes nós precisamos vigiar as nossas atitudes para não entristecer ao Senhor, para que a presença dele não se afaste de nós através dos nossos atos. Entende isso? O povo era teimoso, era um povo rebelde, era um povo ingrato.
E por isso a presença de Deus, por causa da atitude deles, não podia seguir junto com eles. E aqui eu aprendo uma outra lição. Mais importante que chegar na promessa é chegar com Deus da promessa. Moisés, ele fala, Senhor, não faça isso com o teu povo. E o Senhor falou, tudo bem, eu vou cumprir a promessa sobre a vida deles. Porque Deus, ele é fiel na sua palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela não é como nós, né, que falamos algo e muitas vezes não cumprimos. Não, Deus fala e ele cumpre. Só que Moisés, ao ouvir o que Deus disse, eu não irei com vocês. O versículo que eu amo, que é o 15, que diz, ele responde, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Moisés sabia a importância que era estar com Deus, que era permanecer com a presença de Deus. Então que você entenda isso, Deus te fez uma promessa, ele é fiel para cumpri-la. Só que você precisa valorizar o percurso com ele. Você precisa entender que a caminhada com ele, a presença dele, é mais importante do que a promessa que você vai viver. Chegar com ele até a promessa tem que ser mais importante para você do que a promessa em si. Porque ele é fiel para cumprir o que te falou. Mas o percurso, as suas experiências com ele, sempre vai valer mais a pena. Porque você, quando cria experiências com Deus, quando você caminha com o Senhor, você chega até a promessa totalmente transformado. Deus te faz uma promessa aqui, mas no percurso você vai sendo moldado. As experiências com ele vai te ensinando. Ele vai agindo na sua vida de tal forma que você vai se chegando mais próximo a ele. Quando você conquista a promessa, você entende. Eu recebi a promessa, mas a presença no percurso valeu muito mais a pena. É isso que o Senhor quer nos ensinar, o relacionamento. O relacionamento no caminho. Não deixe que a promessa de Deus, que o cumprimento da promessa de Deus na sua vida seja mais importante do que se relacionar com ele no caminho, no percurso até conquistá-la. Amém? Valorize a presença de Deus. É a presença que te faz ser diferente. Êxodo 33:16. Moisés disse, pois como se é de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? O que diferenciava o povo era a presença de Deus com eles. O que vai fazer diferença na minha e na sua vida não é as nossas habilidades, não é os nossos talentos, as nossas sabedorias humanas. É estar com ele, é a presença dele conosco. É isso que fez diferença entre o povo de Israel e os demais povos. A presença do Senhor, ela precisa fazer diferença através de você. Para isso você precisa estar com ele, caminhar com ele, ter relacionamento com ele. Oh, aleluia. Em Êxodo 34, verso 1, lembra quando Moisés está descendo do monte com as tábuas e ele vê aquele bezerro de ouro? E a Bíblia fala que ele fica furioso e ele quebra as tábuas, que eram as tábuas dos mandamentos, né, das ordenanças de Deus, da aliança do Senhor. Só que em Êxodo 34, Deus diz para Moisés, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E no verso 10 diz, então disse, eis que faço uma aliança, diante de todo o povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra. Agora eu quero ler o verso 27 e 28, que diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu, nem bebeu água, escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Perceba que Deus havia feito aqueles mandamentos para o povo. Moisés, quando ele viu os bezerros, ele quebrou. Só que daí o Senhor manda com que ele pegasse mais 2 tábuas e fosse novamente para que o Senhor escrevesse as mesmas palavras. Sabe o que eu entendo aqui? Que Deus, ele não quebra as alianças com o homem. Todas as alianças que o Senhor estabelece comigo e com você, ele é fiel para mantê-la. Quem quebra a aliança é o ser humano.
quem sai da presença de Deus, quem descumpre aquilo que combina, que faz diante do Senhor, somos nós. Né? O Senhor havia dado ordenanças, mandamentos ao povo, mas era um povo desobediente, um povo teimoso. Por causa da atitude deles, né? A rebeldia deles, aquelas tábuas foram quebradas. Mas o Senhor, ele sempre nos dá oportunidades de restaurar a aliança com ele. Ele sempre nos dá a oportunidade de nos arrepender, de voltar a viver no centro da vontade dele, de voltar a ser quem ele quer que nós sejamos. E eu quero dizer para você, não desperdice as oportunidades que Deus tem te dado. Não desperdice as oportunidades de estar na presença de Deus. Não desperdice as oportunidades de viver os sonhos e os projetos que Deus tem para você. Que você entenda que Ele é fiel. Ele é fiel, a fidelidade dele não muda. Ele não é como ser humano, que um dia acorda de bom humor, no outro acorda de mau humor. Um dia quer fazer, no outro não. Deus, ele é imutável. Não há sombra de variações no nosso Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se ele falou algo para você, se ele fez uma aliança com você, permaneça firme, permaneça fiel a ele, porque ele jamais vai frustrar você diante das palavras que ele te prometeu. Amém? Outra lição que eu aprendo. Aleluias. Moisés, ele fica 40 dias, 40 noites com Deus no monte. E a Bíblia fala que o rosto de Moisés resplandece. Diz assim no verso Êxodo 34, versículo 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Oh, aleluia. Quando eu li esse versículo, eu fiquei meditando nele. Falei, uau, Deus. Moisés subiu ao monte, falou contigo, e ao descer, viram o rosto dele resplandecer. Aí, sabe o que me chamou a atenção? Moisés, antes do rosto dele resplandecer, no capítulo 33, o que ele pede para Deus? Mostra-me tua glória. O que Deus diz para ele? Ele pede para ver a face do Senhor. Mas o Senhor diz, você não pode ver a minha face. Porque aquele que vê, todo homem que vê a minha face morre. Porque o ser humano, a essência do ser humano, né? Tem pecado. E o Senhor, ele conhece a nossa limitação. E ele sabia que se Moisés visse a face do Senhor, ele morreria. Mas o Senhor disse para ele, disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim. Tu estarás sobre a penha, ou a fenda da rocha. Né? E ali o Senhor fala que ele passaria e o veria de costas. Mas quando ele permanece naquele momento com o Senhor, naquele relacionamento, naquela intimidade com Deus, ao descer do monte, o rosto dele resplandece. Moisés pediu para ver o rosto de Deus, mas não pôde. Interessante é que, depois desse pedido, Deus fala com Moisés e o rosto de Moisés resplandece a glória de Deus. Eu aprendo. Quem tem intimidade com Deus não precisa falar. As pessoas percebem só de olhar. Aí a pergunta para nós, o que nós temos refletido? Né? Qual tem sido... As pessoas ao olharem para nós conseguem enxergar Deus através de nós, através das nossas atitudes. Não estou dizendo que somos perfeitos, que somos 100% santos, não. Todos somos falhos e pecadores. Mas você tem se importado com isso? Você tem buscado, né, se relacionar com Deus a ponto das pessoas, sem que você perceba, vejam essa intimidade que você tem com Ele através dos atos, através das suas atitudes, né? Você tem refletido a presença do Senhor? O que nós temos refletido nos dias de hoje? Né? Tem aquela música do Anderson Freire que diz: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir.
Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você não é o que o mundo diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Você é filho de Deus. E filho tem as características do seu pai. O filho, ele busca se parecer com o seu pai. Porque filho tem intimidade com o seu pai. Filho tem acesso ao quarto labassúbia do seu pai. O filho, ele pode conversar frente a frente com o seu pai. O filho, ele pode ser quem ele é na frente do seu pai. Moisés, ele não pôde ver a face do Senhor, mas ele refletiu a glória de Deus. Que nós possamos ter intimidade com o Senhor. Que o nosso relacionamento com Deus possa refletir através das pessoas que estão à nossa volta. É fácil? Não. Mas se você quiser, depende de você querer. Porque Moisés pediu para ver. Ele desejou. Ele quis estar na presença. Ele quis conhecer a presença. Esse desejo ninguém pode obrigar você a ter. Você precisa querer. Essa é uma escolha, né? Não existem filhos preferidos de Deus. Mas tem filhos que desejam estar mais perto de Deus. Tem filhos que desejam se relacionar mais com o seu pai. E aí que está a diferença. Não é Deus que seleciona qual filho ele vai se relacionar. São os filhos que desejam estar na presença do pai. O pai é um só. Ele tem vários filhos. E a forma como ele se relaciona com cada um depende de como os filhos querem se relacionar com ele. Amém? E para finalizar, aqui em Êxodo 34, no verso 35 diz: Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele de seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar e falar com ele. Aí eu questionei assim, Deus, por que ele cobria o rosto com o véu, né? E ele tirava todo o véu quando ele ia falar contigo. Aí isso ministrou meu coração. A nossa motivação, né? A nossa busca precisa ser conhecido do Senhor. Ou seja, seja conhecido dele, na intimidade. Quando Moisés ia se encontrar com o Senhor, ele tirava todo o véu do rosto. Deus falava com ele. E quando ele ia falar com o povo, ele entregava as palavras do Senhor. E depois ele colocava o véu novamente. Que através de você, ele seja conhecido. Que ele apareça e que a voz dele seja ouvida através de você. Mas que você não esqueça, que eu e você não venham esquecer de quem é a glória, de quem é a honra. É dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Moisés, ele resplandecia a glória de Deus. Mas aquele véu que ele colocava é como se ele falasse: eu estou resplandecendo a glória dele. Não é minha, é dele. Né? Reconheça quem Deus é na sua vida. Reconheça tudo que Deus fizer através de você. Dê a glória para ele. Porque se ele não fizer, nada acontece. E se for para ser conhecido, que eu e você busquemos ser conhecido na intimidade por ele. Para que quando ele nos permitir ser instrumento nas mãos dele para outras vidas, as pessoas vejam a glória dele, o poder dele através de nós. E o nome dele seja glorificado. Amém? Que esta palavra edifique a sua vida, como tem edificado a minha. Que você seja abençoado. Que Deus fale muito mais ao seu coração de acordo com a vontade, o propósito que ele tem para você. Amém? Que você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Se você conhecer alguém que precisa desta palavra, que você compartilhe e abençoe outras pessoas. Mas para que a glória do Senhor possa ser refletida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe.